Olá a todos, eu sou Roberto Freitas e estou cá novamente com Tatiana Cunha, gestora processual da Remax Majestic. E o nosso objetivo hoje é falarmos de venda de casas financiadas para portugueses. Tatiana, seja muito bem-vinda novamente à entrevista. Muito obrigada, Roberto. Tatiana, por que você acha que o português não quer pagar renda? É assim, eu penso, como eu digo, darei sempre a minha opinião, que efetivamente, para além do mercado de arrendamento nos dias de hoje estar com um valor significativamente elevado, a procura de casa, neste caso para uma habitação própria, preferem sempre adquirir uma casa, pagar uma prestação ao banco que sabem que efetivamente estão a comprar algo para eles e não tanto fazer um contrato de arrendamento, que efetivamente vão pagar uma renda, mas nunca é o imóvel deles, é sempre um imóvel do senhorio. Portanto, eu penso que a procura nos dias de hoje se justifica do maior elevado número de crédito à habitação, precisamente por o português ter o sonho de ter a casa própria e também por, em termos de prestação, ser mais vantajoso e os estão a pagar uma coisa que, afinal, efetivamente vai ser deles. Não, com certeza. E se nós formos pensar, o valor que se paga da prestação de uma casa é mais baixo do que essa mesma casa em que você vai pagar renda. Claro que a renda é mais alta. Exatamente, até porque o mercado de arrendamento está bastante inflacionado e tendo em conta toda a conjuntura, a prestação que tu pagas mensal ao banco acaba sempre por ser inferior, neste caso e com a realidade que nós temos neste momento, ao pagamento de uma renda. Ótimo, perfeito. Mas a compra de uma casa talvez seja o maior investimento que o cidadão português fará em toda a vida dele, concorda? Exatamente, será o maior investimento, mas também será a concretização de um sonho. A maior parte dos portugueses pretendem ter uma casa própria e estar a pagar, por pagar, pagam para eles e para ter a sua casa. E foi bom você dizer isso, porque eu li recentemente que inquéritos apontam que 8 em cada 10 portugueses têm como maior sonho de consumo a compra de uma casa. Claro que sim. É interessante claro que isso. Sim. Bastante interessante e faz todo o sentido, porque estão a adquirir algo para eles, estão a pagar algo que no futuro efetivamente será deles. Com certeza. Bom, mas então vamos às perguntas que claro eles que sempre sim. nos fazem. E a primeira delas, qualquer português pode recorrer a crédito habitação para a compra de uma casa? Quais são as condições? Claro que sim. Efetivamente, para recorrer a um crédito de habitação, há um conjunto de documentos que o português ou qualquer cidadão terá efetivamente de nos fornecer ou fornecer às instituições bancárias para poderem fazer neste caso, uma simulação, poder ver a viabilidade financeira, se tem capacidade financeira para adquirir. Quando nós temos que qualquer português pode recorrer ao crédito de habitação, claro que sim. No entanto, a capacidade financeira vai ser aferida consoante os documentos, os rendimentos que efetivamente as pessoas terão e será feito sempre uma estimativa tendo em conta esses rendimentos, porque o objetivo é efetivamente mostrar uma simulação ao cliente de algo que seja para ele viável, ou seja, temos clientes que por vezes têm uma ideia que conseguem adquirir um imóvel de 200 mil euros e depois não têm capacidade financeira para tal. Portanto, o procedimento será sempre fazermos previamente uma simulação, ver qual é a capacidade financeira do cliente, mas nos dias de hoje facilmente conseguem recorrer a um crédito de habitação, ainda que com algumas particularidades, com os documentos que nos façam chegar, nós apresentamos a proposta que nos parece viável para os clientes e fazemos essa proposta em várias instituições bancárias. Tá certo. E vamos supor que a pessoa ela não tem um contrato, ela trabalha com recibos verdes. Sim. Hoje em dia acho que nem fala mais recibos verdes, né? Falas. Falas? Falas. Ok. Mas, enfim, recibo verde também consegue crédito de habitação? Consegue crédito de habitação. No entanto, efetivamente que o banco vai exigir mais garantias. Por exemplo, um cidadão português que tem um contrato de trabalho tem que apresentar para fazer uma simulação 3 recibos de vencimento. Neste caso, um trabalhador independente, um trabalhador a recibos verdes, o banco já exige 6 recibos verdes. A declaração de início de atividade, ou seja, há aqui, efetivamente, porque o banco vai necessitar de garantias. Primeiro, a recibos verdes, não tens tanta garantia, porque um dos documentos que, por exemplo, é exigido pelo banco precisamente para fazer a simulação é o teu vínculo contratual. Se trabalhas a recibos verdes, se tens um contrato de trabalho, se o teu contrato é a termo, se estás efetivo. Claro que uma pessoa que esteja com um contrato de trabalho efetivo dará uma maior segurança e garantia ao banco do que uma pessoa que esteja a recibos verdes. No entanto, ambas poderão solicitar um crédito à habitação.
Ok. Foi interessante que você já se antecipou à pergunta número 2. Aqui na segunda pergunta, quais os documentos necessários para se conseguir esse crédito à habitação? É assim, os documentos necessários serão sempre os cartões de cidadão. Muitas pessoas questionam o porquê do cartão de cidadão. O cartão de cidadão permite-nos ter a data de nascimento dos clientes, tem lá o NIF, que é NIF, neste caso o número de identificação fiscal. Ninguém adquire uma casa em Portugal sem ter número de identificação fiscal. A data de nascimento é precisamente por causa do prazo do financiamento, ver a data de nascimento, ver se podemos estender ao prazo máximo de financiamento de 40 anos, precisamos dos cartões de cidadão. Tal como te disse, precisamos saber o vínculo contratual da pessoa, se tem um contrato de trabalho, se está efetivo, pedimos sempre uma declaração da entidade empregadora, se estiver efetivo, ou contrato de trabalho. Depois, 3 últimos extratos bancários, os 3 últimos recibos de vencimento, no caso de trabalhador por conta de outrem. No caso de trabalhador a recibos verdes, pedimos 6 recibos verdes e declaração de início de atividade. Depois pediremos sempre o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, que nos permite aferir os encargos que a pessoa tem, se já tem outros créditos, e são estes encargos que nos vão, neste caso, verificar, a instituição bancária consegue verificar qual a taxa de esforço, se o cliente consegue suportar a prestação do crédito à habitação tendo encargos, poderá não ter qualquer outro crédito. Pediremos ainda, para além dos 3 últimos extratos bancários que já te disse, contrato de trabalho, cartão de cidadão, declaração de efetividade, neste caso. Sim. Existe algum documento que se pegue no próprio banco? Banco de Portugal, por exemplo, ele emite Exatamente, é o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, consegues tirar online no Banco de Portugal. Ok, perfeito. Ok? Pronto. São estes os documentos que iremos solicitar. Em resumo, precisamos de CCs, precisamos do vínculo contratual, precisamos dos 3 últimos recibos de vencimento para aferir a capacidade financeira, precisamos dos 3 últimos extratos bancários, precisamos do IRS e nota de liquidação. Ok, isso é importante. E precisamos, efetivamente, do mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. Maravilha. E talvez a maior dificuldade do português seja juntar o valor da entrada. E aí eu te pergunto, é possível financiar uma casa aqui em Portugal a 100%? Não. O Banco de Portugal, neste momento, não existe crédito à habitação a 100%. Efetivamente, na melhor das hipóteses, eu costumo dizer, na melhor das hipóteses, os bancos financiam 90%. Portanto, o cliente terá de sempre de ter em capitais próprios 10%. Isso é um mínimo, ok? Portanto, não há financiamentos a 100%. Ok, boa. E para já, é possível incluir no crédito à habitação as despesas com impostos e cartório? Não. Também não? Não. Efetivamente, as despesas com IMT, imposto de selo, vêm quando fazemos uma simulação junto de uma instituição bancária, efetivamente para além da FINEC, que vem a prestação que o cliente terá, dependendo da taxa também que escolher, para além da prestação mensal e dos encargos, verá sempre os encargos que ele terá com o processo bancário, nomeadamente as comissões do banco, as comissões bancárias, vem efetivamente as despesas que estará com a escritura e as despesas a nível de impostos. No entanto, esse montante de despesas de escritura, encargos com o processo bancário e impostos terá sempre também que ser assegurado pelo cliente através de capitais próprios. Ok, ou seja, se ele conseguiu 90% de financiamento, ele precisa se lembrar que além desses 10% que ele tem que dar de entrada, ele tem as despesas com cartório e impostos. A melhor forma de explicar a um cliente é os 10% de capitais próprios é para completar o financiamento. A estes 10% acrescerão sempre estes encargos com o processo bancário, com o pagamento de impostos e com a escritura. Ok, maravilha. E eu já ouvi falar muito em leasing imobiliário. Pronto. Efetivamente, o leasing imobiliário tem sido um dos temas atualmente muito falados, no entanto é preciso explicar duas coisas. É distinto de um crédito à habitação. Um leasing imobiliário, como diz o nome, é um leasing, ou seja, o que é que o cliente vai fazer? É um aluguel. Exatamente. O que vai fazer ele vai fazer como se fosse uma locação, vai pagar mensalmente uma renda, e vai poder utilizar o imóvel, tem a utilização do imóvel mediante a contrapartida do pagamento de uma renda e no final do contrato terá a opção de compra. No entanto, não é um crédito à habitação, aliás, é distinto e será sempre, mesmo a escritura será sempre de um leasing e não de uma compra e venda, ok? Ou seja, permanece o período do contrato inteiro no nome da instituição credora. Exatamente. Ok.
No final do contrato é que tem a opção de compra, efetivamente ficar proprietário. Contudo, só no final do contrato. Fica sempre o imóvel como o proprietário do imóvel continua a ser o banco. Ok. E as taxas são melhores que no crédito de habitação ou não? O leasing imobiliário, em termos fiscais, para particulares, não será a melhor opção. No entanto, para clientes que não tenham capitais próprios, o leasing permite o financiamento a 100%, que muitas vezes é por isso que é falado e é recorrido por alguns clientes que pretendem o recurso ao leasing neste sentido, porque poderão obter então os 100% que necessitariam e que não conseguem num crédito de habitação. Ok, mas eu ouvi dizer que já nem todos os bancos fazem 100%. Exatamente. Há bancos, nomeadamente as instituições bancárias, que também já não fazem e têm como teto máximo na mesma aos 90%, mesmo no leasing imobiliário. Ok, tá certo. Bom, nós sabemos que existem 3 tipos de taxa para o crédito de habitação. Correto. A fixa, a variável e a mista. Pode falar um pouquinho para a gente sobre a diferença entre elas? A taxa variável, como o nome me indica, é uma taxa que varia consoante a oscilação das taxas de juros indexada à Euribor. Ou seja, é uma taxa que atualmente em Portugal estamos com as taxas negativas e acaba por ser vantajoso porque é uma taxa que efetivamente vai variar. No entanto, se houver uma subida de taxas, também vai ter influência na prestação. A prestação efetivamente vai subir. Uma taxa fixa é uma taxa que, para clientes que pretendem uma maior segurança, efetivamente terão na taxa fixa. Porquê? Porque é uma taxa que não vai variar, ou seja, o cliente sabe que a prestação é aquela e vai ser ao longo de todo o financiamento. A taxa mista é precisamente a junção das duas. Tens um período em que tens uma taxa variável e depois tens uma taxa fixa. Ok? Ou seja, sempre começa com a taxa variável? Ou não, ao contrário. Começa pela taxa fixa e depois passa para a taxa variável. Ok, perfeito. E no caso de incumprimento, o português corre o risco de perder a casa? Claro que sim. E como funciona isso? Efetivamente é assim, o incumprimento funciona a partir do momento que o cliente, no entanto, eu costumo dizer, e acho que é preciso esclarecer os clientes sobre isto, os bancos não querem os imóveis, efetivamente, neste caso a penhora do imóvel ou ficarem com o imóvel é o último recurso, ou seja, só em caso de um incumprimento, a pessoa efetivamente entra no incumprimento, deixa de pagar as prestações e em último recurso, não havendo uma negociação do montante, não havendo neste caso uma forma de poder evitar este incumprimento, em último recurso podem perder a casa. Puxa vida, melhor então... Sim, melhor então cumprir. Tá certo. E nós sabemos que os portugueses são cidadãos ocupados, né? Exatamente. E nem todos eles têm condições de fazer visitas a vários bancos e fazer simulações a vários bancos diferentes. Existe uma solução para isso? Onde eles poderiam encontrar uma solução, ir num único lugar e conseguir simular o quanto de crédito de habitação tem disponível para compra? Poderão fazê-lo aqui na Remax Majestic, ou seja, para além da promoção do imóvel, que enquanto imobiliária, nós temos também a intermediação de crédito. Portanto, o cliente fazendo-me chegar os documentos que inicialmente te referi, poderá perfeitamente enviar-me para mim. Eu farei chegar às instituições bancárias, farei pedidos de simulação e apresentaremos as propostas ao cliente. Maravilha. Muito obrigado, Tatiana. Obrigada muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Claro que sim, muito obrigada. E por esses esclarecimentos. Então, fique sabendo que se você tem desejo de comprar uma casa aqui no Porto, você pode contar com Roberto Freitas, consultor imobiliário aqui na cidade. E se tem interesse em simular quanto de crédito você tem disponível, pode falar aqui com a Tatiana, na agência Remax Majestic. Muito obrigado pela audiência de todos. Até já.